Eles se juntaram para provar que saber ouvir quem não escuta é muito mais do que um gesto de respeito. Milena Machado é formada em jornalismo pela Fundação Casper Líbero, com pós-graduação em marketing pela SPM. E há alguns anos é apresentadora do programa Auto Esporte da TV Globo. Alexandre Rocawa é formado em arquitetura pela Unip, com MBA em sustentabilidade pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Alexandre é surdo. Também é gestor cultural e, junto com a Milena e outras pessoas, criaram a empatia do silêncio, uma abordagem que leva até as empresas um olhar sobre a diversidade surda no Brasil. Podem vir. Bom dia a todos. Que prazer estar aqui nesse evento, muito bem feito. Obrigada pelo convite, Michele. Parabéns por toda a curadoria, ao nível, ao conteúdo dos palestrantes. Que honra estar dividindo o palco aqui com vocês. Eu sou Milena Machado, jornalista, estatura mediana, cabelo longo, bem armado, assim, com um pouco de luzes, a pele clara, os olhos também, às vezes claros, às vezes castanhos, enfim, depende da condição do tempo. E apaixonada por diversidade e cada vez mais engajada na causa surda. Vou deixar o Alexandre se apresentar. Ok. Ele vai falar em libras. O Alexandre, a estatura dele é 1,75 m. Ele tem um pouco, a pele dele é um pouco morena, os olhos escuros, meio pretos, o cabelo preto, um pouco grisalho, branco. Ele está com uma camisa azul, uma calça azul escura e os sapatos dele marrom. Ah, legal falar um pouco sobre a roupa, né? A Michele tinha me dado esse toque. Isso. Eu estou de calça jeans clara, uma blusa clarinha por baixo e um casaquinho meio brilhoso, assim, por cima. Bege, com cinza. Acho que é isso. Primeira vez que eu me descrevo, achei isso uma oportunidade fantástica. Eu já tinha visto isso para cego ver ou para todos ver, né, na internet, em textos, descrevendo fotos, mas é a primeira vez que um evento me proporciona esse tipo de oportunidade. Bom, nós estamos aqui para falar do workshop Empatia do Silêncio, que é uma dinâmica que a gente desenvolveu com 3 atividades para proporcionar aos ouvintes se colocarem no lugar das pessoas que não escutam. Deixa eu pegar o passador aqui. Espera aí. Aqui, sim. Para cima? Para baixo? Para baixo. Muito bem. Bom, o workshop Empatia do Silêncio, ele nasceu dentro da campanha Surdo é Quem Fala, que foi criada em 2016, quando eu estava navegando pelo LinkedIn, essa rede social de mercado de trabalho, e percebi uma postagem da minha prima dizendo que estava há 8 meses desempregada. Eu achei aquilo muito estranho. Ela é surda, perdeu a audição quando ela tinha 1 ano e meio de idade. Ela foi diagnosticada como gripe, mas, na verdade, ela tinha pego meningite. O tratamento não foi o correto, então ela ficou com sequelas e perdeu profundamente a audição. E ela sempre estudou em escola regular, e ela sempre trabalhou. E ela aprendeu a fazer leitura labial, e ela sempre usou aparelho auditivo, e ela estava indo muito bem, apesar de todos os obstáculos que ela enfrentou. Por isso que aquilo me causou uma estranheza. E aí eu somei com o momento que a gente vive no mercado de trabalho, que tem a ver com essas leis, as cotas e todos os programas que as empresas criam para poder acolher a diversidade, e eu achei aquilo muito estranho. Bom, como jornalista curiosa, resolvi pesquisar. Fui atrás de empresas de recrutamento e encontrei a Page PCD, que é especializada em recolocar pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e eles me explicaram. Realmente existem as cotas, as empresas vão atrás disso, mas elas podem escolher que tipo de deficiência elas querem agregar para o quadro de funcionários delas. E, muitas vezes, elas decidem por não ter surdos. Porque se o surdo é sinalizado, elas vão ter que contratar intérpretes. E aí, se o intérprete falta, tem que ter o substituto do intérprete, né? Então, contratar uma pessoa surda ou várias implica em contratar outras também. E elas têm que se fazer presentes. Tem que adaptar todo o grupo para que o grupo também aprenda alguns sinais, para que o grupo saiba como interagir com aquele surdo sinalizado, para que haja ali uma convivência, uma relação de trabalho profissional. Quando o surdo é oralizado e ele faz leitura labial, não precisa contratar um intérprete, mas as empresas também preferem não ter
essa variação da surdez, porque elas têm que ensinar todo mundo que trabalha ali naquela área, pelo menos naquele departamento, a falar de um jeito mais articulado, mexendo os lábios, né? E aí a gente encontra dificuldades nos ouvintes, né? Então tem gente que tem a língua presa, tem gente que não tem os músculos da face assim muito soltos e a pessoa fala, quase não mexe a boca e ela não se expressa e ela às vezes não pisca, né? Tem gente que é tímido, tem gente que acha que falar com surdo precisa gritar, não percebe que, na verdade, precisa se expressar de uma maneira mais completa com o corpo e não gritar, porque realmente é o som que ele não escuta, né? E aí, então, as empresas se rendem e falam, não. Então, já que a gente pode escolher qual é o tipo de deficiência que a gente quer, vamos ficar com os cegos, vamos ficar com os cadeirantes, vamos ficar com os amputados, vamos ficar com as pessoas mais altas, com o nanismo, vamos ficar com as outras deficiências e não os surdos. Então, eles são super discriminados. Socialmente, eles até convivem e circulam, mas as pessoas não percebem, porque eles acabam ficando mais inibidos e não falando muito. E aí, quando o ouvinte se relaciona com uma pessoa que perdeu a audição, ele tira todas as conclusões possíveis. Que aquela pessoa tem língua presa, que aquela pessoa é fanha, que aquela pessoa é estrangeira. Qualquer coisa o ouvinte pensa, menos que aquela pessoa não escuta como ele. Tudo isso me motivou a criar a campanha Surdo é Quem Fala, para mostrar para os ouvintes como é que a gente se comunica com as pessoas que perderam a audição. E todas essas passagens que eu dei aqui servem como dicas para vocês. Olhar de frente, olhar nos olhos, tocar gentilmente, não adianta sair gritando ou ficar bravo. Começar a comunicação, a relação, sempre de uma forma neutra, né? Muitas vezes a gente está preocupado ou está concentrado fazendo alguma coisa, alguém te chama e você vem e fala, o quê? Esse o quê não existe, né? A gente tem que separar os períodos, né? Os momentos que a gente está vivendo. Uma coisa é a tua atenção, a tua concentração. Outra coisa é uma mensagem nova que está chegando. Então, alguém te chama, oi, né? A gente tem que estar acessível. Se a gente não combina isso, o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente sente, as palavras que a gente usa, e a gente tem que caprichar no repertório, no vocabulário, estruturar isso, essa mensagem de uma maneira organizada, você não vai conseguir se comunicar com a pessoa surda, que perdeu a audição, e também não vai conseguir se comunicar com ninguém, nem com o ouvinte. Porque aquilo tudo não vai fazer sentido. E a pessoa ouvinte vai tentar aproveitar a sua nuance e aquele contexto para até pacificar o espírito dela, assim, né? Ela fala, não, tudo bem, acho que é por aí, depois eu pergunto de novo. Mas a pessoa surda não tem essa oportunidade. E quem constatou isso muito bem foi o Peter Drucker, que já faleceu, um consultor administrativo, e trabalhou por muitos anos em muitas das grandes empresas, e ele percebeu, assinou embaixo, que 60% dos problemas nas empresas são causados por ruídos de comunicação. Então, as pessoas aprendem as línguas delas, seja qual língua for, mas elas não usam as estruturas, então elas economizam tudo. Elas não usam o artigo, elas não flexionam o verbo no gênero correto, no número correto, no tempo verbal, elas não flexionam os substantivos, adjetivos no gênero, no número, né? Então elas misturam tudo. Tem aquela reunião, todo mundo fala junto e de repente alguém conclui: "Ah, então tá bom, então faz aí e a gente conversa depois." Faz aí, a gente conversa depois, nem a gente, né, que é ouvinte, ele falou, faz quem? Você entendeu? Aí vamos tomar um cafezinho? Nós que vamos fazer? Nós todos, ele também? Só eu e você? Depois quando? Porque ele falou que ia voltar, né, ia viajar, ia ter uma reunião. É assim. E aí as coisas acontecem todas erradas e tem refação, uma porção de complicação e o ouvinte não percebe. No ano seguinte, a gente foi apoiar a Surdo Olimpíada com os surdos atletas, porque durante a pesquisa a gente ficou sabendo que os surdos atletas eles não competiam nas Paralimpíadas, porque os cegos e as pessoas com mobilidade reduzida não achavam isso justo, porque os surdos, por terem o corpo são, iam sempre fazer grandes marcas. Então, mesmo que categorizasse pelas deficiências, não faria sentido tê-los nessa Paralimpíada. A pessoa com deficiência auditiva. Não. Aconteceu alguma coisa, né? Desculpa. Era o meu áudio? Sim. Depois eu vou pedir. Obrigada.
E aí, eles acabaram criando uma Olimpíada para eles, isso foi no começo do século passado e dura até hoje, e nas Olimpíadas eles não entram por essa dificuldade de comunicação e esse preconceito. A gente tem um áudio, um spot que tomou conta das rádios. Eu quero pôr para vocês, para aí embaixo, né? Agora sim, né? Por que que para comprar um tênis em outra língua a gente se esforça para ser entendido e para falar com uma pessoa com deficiência auditiva, não? Eu sou Milena Machado e convido você para uma ação de conscientização. Dia 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo, poste um vídeo nas redes sociais sem som com a frase "Estou em silêncio" para você ouvir esse recado. Use a hashtag Surdo é Quem Fala. A pessoa com deficiência auditiva compreende o que a gente fala, desde que a gente compreenda o que ela escuta. Esse é o spot da campanha, lembra que a gente fez juntos 3 anos atrás, né? E essa é uma provocação mesmo, né? A gente precisa parar e pensar nisso. Eu tenho aqui algumas perguntas que acho que vão servir de reflexão para vocês, serviram para mim, então vejam se cabem a vocês. Quem aqui se acha que se comunica bem? Acho que todo mundo pensa que se comunica bem. Quando você se comunica, você está pensando assim, deixa eu ver se eu fui clara, em você mesma? Vem essa frase para você? Se faz sentido o que você está falando? Ou você está atentamente observando o outro e está tentando, está se esforçando para ver se está claro para ele? Muitas vezes a gente fala para a gente mesmo e as coisas fazem sentido na nossa cabeça e a pessoa não entende e a gente não está com esse olhar atento, a gente não está com essa escuta atenta. Outra pergunta, vocês costumam dar ouvido às pessoas e escutam muito as pessoas? Quem aqui costuma ouvir bastante? Numa reunião, numa relação até mais informal, vocês ouvem? Sim. Vocês ouvem ou vocês estão aguardando a vez de vocês falarem? Porque muitas vezes a gente está parado em silêncio, olhando para a cara da pessoa, mas você já tem a tua opinião formada. Você já sabe as coisas que você quer, o que você vai fazer, o que você precisa. Você está dando só a oportunidade daquela pessoa se expressar, mas você não está nem aí. E aquilo não vai mudar. E você nem tem coragem de ser honesto com a pessoa. Ela quer pôr a opinião dela e fala, desculpa, eu não posso ouvir sua opinião, a gente tem pressa, vamos fazer desse jeito, na próxima eu quero você comigo, a gente vai pensar junto. Você não tem essa coragem, né? Mas você larga. Aí o que acontece com outra pessoa? Nossa, eu falei, não serviu de nada. Ele nem escutou, nem considerou, não foi nada, desmotiva, né? E assim também acontece muitas vezes com a comunicação com as pessoas que têm perda auditiva. Você se economiza, usa poucas palavras e acha que aquilo está te estressando, mas não percebe o quanto esse tipo de relação está contribuindo a você. Eu vou passar agora a palavra para o Alexandre e ele vai contar para vocês um pouco do nosso workshop Empatia do Silêncio, o que acontece lá. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o workshop, para vocês verem, parece que é estranho, né? Eu estou vendo aquilo, o Alexandre está prestando atenção como? Agora vamos acompanhar junto com a intérprete a opinião. E a empatia do silêncio, o workshop, como que ele é? O trabalho dentro das empresas é para sensibilizar as pessoas. Por exemplo, começa explicando, aí depois disso, a gente filma a pessoa falando, não tem som. As pessoas começam olhando só os lábios, não entendem nada. Aí o objetivo é o quê? Você tentar perceber o que a pessoa está falando, o que ela está lá na entrevista falando. Aí a intérprete, lá na televisão, está sendo filmada, não tem barulho, aí as pessoas verificam, conseguem entender claro, por causa da Libras, por causa da intérprete, que é muito importante. Aí, o objetivo dessa comunicação, quando você fala, é perceber, tem que se entender claro aquilo. O que aquela comunicação significa dentro da empresa? Como pode sensibilizar? Então, a gente mostra o surdo, como as pessoas podem perceber essa sensibilidade do silêncio, de não poder ouvir. Aí a gente começa com um produto, aí depois tem um amigo
que ele é surdo oralizado. Aí a proposta dele é o quê? É falar com uma voz diferente, e o surdo usar Libras, ensinar, igual como se tivesse um fone, e as pessoas usando aquele fone. Aí a pessoa começa a ficar nervosa. Aí eu estou lá fazendo as Libras, para as pessoas poderem ver a comunicação, mas é só a fala, não tem a fala, só o português. Aí é uma brincadeira onde a gente interage com essa comunicação de Libras, tenta fazer desenhos, tenta mostrar estratégias para quê? Para ver o que significa ser surdo. A leitura labial, ela tem voz. Ela tem voz. É como se fosse um fone acompanhando para ele interagir, para ele entender. O português, às vezes, é errado, ele sai errado. Ó, você está vendo ali a foto? A pessoa está com fone, aí o surdo está se comunicando com ela, está usando expressão, está tentando interagir com ela, mas é difícil, não é fácil, não. E a Libras, quando eu ensino Libras na comunicação, eu demonstro para as pessoas as palavras e o contexto desse trabalho. Então, tem algumas brincadeiras, um protótipo de brincadeiras onde a gente interage com o objetivo de se comunicar, de interagir um com o outro. Eu não posso falar, só interagindo. Por exemplo, então, pessoal, eu sou Alexandre, então eu sou surdo, eu falo, né? Então, eu quero deixar claro para vocês todos que a surdez tem a sua diversidade. A Milena estava falando, eu estava acompanhando com o intérprete Libras, que é importante no evento, de uma palestra, e eu falando em Libras, para você ver que tem o surdo que só fala em Libras, acompanhando com o intérprete, e eu também falo, eu faço a leitura labial. Eu só estou mostrando para você que surdo tem vários modelos. E eu sou usuário de implante coclear também. Só para você entender o quão eu esforço muito para me comunicar com vocês ouvintes, que você é a maioria, mas vocês poderiam se esforçar e aprender Libras para se comunicar com o surdo, pessoal. Isso é uma questão de trabalho de empatia, entendeu? Isso é muito importante. A gente fez assim dessa maneira e a gente deixou que a intérprete fizesse a tradução, a interpretação do que ele estava falando, justamente para a gente vivenciar aqui a grande dificuldade que é de fazer a passagem dessas duas línguas, né? Então, como o português muda para poder passar para Libras e para eles poderem entender, e como também muda Libras para o português para a gente poder entender. É um esforço muito grande. Em resumo, o que acontece dentro desse workshop é o seguinte: a gente começa com uma notícia e a gente tira o som dessa notícia e as pessoas têm que tentar entender o que está acontecendo ali na televisão, né? É muito difícil. Se vocês fizerem esse exercício em casa, vocês vão perceber. Essa notícia é boa, é ruim, é trágica, é leve? O que é? O que tem nessa notícia? Como é difícil a gente pegar indícios só com a visão, né? Não ter o som, a dica do som. Isso é o que eles vivem todos os dias. Depois dessa atividade que as pessoas já iniciam o nosso workshop desesperadas, né? A gente tira um pouco da audição delas, e isso varia de pessoa para pessoa. No meu caso, a gente coloca um protetor interno que na embalagem promete cancelar a recepção de 9 dBs. No meu ouvido direito cancela 26 dBs e no meu ouvido esquerdo cancela 20. O que isso quer dizer? Cada um escuta de um jeito, mesmo todo mundo que se acha ouvinte, porque depende da morfologia do próprio ouvido. Então, uma coisa que é alto para mim não é alto para o outro, que está baixo para mim não é para o outro, um som que é assim não é para o outro.
Né? E depois, para ajudar a cancelar um pouco, para ajudar a cancelar ou diminuir ainda mais a recepção do som, a gente coloca um fone externo que promete cancelar 20 dB. E aí, no meu caso, eu fico como uma pessoa que teve perda de moderada a severa auditiva. Eu deixo de escutar uma porção de sons. Bebê chorando, passarinho cantando, alguns fonemas que eu não consigo mais perceber com clareza, outros sons que agora... de conversa, por exemplo. E aí, com essa audição perdida, a gente começa a fazer as atividades e as pessoas, então, aprendem leitura labial, e aí elas vão descobrir os fonemas pela vibração do próprio corpo. Então, elas têm que prestar bastante atenção no que a gente está falando, nos instrutores, no que o Thierry está falando, como que saem os fonemas pela articulação da boca. Então, por exemplo, se eu pedir aqui para vocês fazerem comigo A, E, I, O, U, vamos fazer? A, E, I, O, U. Então, esse A, E, I, O, U não comunica ninguém, né? Principalmente para eles. Quando a gente vai fazer articulando bem mesmo os fonemas, a gente tem que fazer A, E, I, O, U. Tem um outro exemplo aqui. Eu tive muita dificuldade de pronunciar uma letra antes de fazer o implante coclear, porque eu estava aparelho auditivo. Então, a minha audição é muito limitada, só para você ter uma ideia. Eu só descobri depois do implante coclear que o som de S e o C é assim, ó. É o S. E o C. Então, eu falava antes assim, zebra. Está errado, zebra. Então, eu tive que fazer fone, eu ainda faço fone para falar corretamente, para me comunicar com vocês, ouvintes. Agora, Libras é importante. Então, eu percebi que, para mim, a importância é Libras. Eu poderia ter pedido Libras quando eu era pequeno, mesmo na oralização. Só quero que vocês saibam, uma ideia. Quando eu estava na 5ª série, eu tinha 11 anos, eu descobri o que é prova. Eu não sabia o que era prova, mas por que eu descobri muito tarde? Porque eu tive que aprender a decorar a frase, saber o português, só que eu não entendi o significado, não sabia interpretar. Então, tem essa diferença de percepção da parte neurológica. Então, isso influencia muito, só para você entender claramente como é o comportamento de um sujeito surdo. Isso. E depois dessa aula de leitura labial, que então a gente ensina para as pessoas a importância de articular bem, principalmente as vogais, porque são as vogais que dão as dicas, né, para eles, das palavras que eles estão fazendo a leitura labial. Aí tem a aula de Libras, e aí então é um outro desespero, porque muda um pouco a ordem. Fala uma frase em português rapidinho, uma frase em Libras, mas oralmente para eles entenderem como muda. Tá bom. Eu vou para casa. Amanhã. Agora eu vou falar em Libras, tá? Fala em Libras. Vou casa amanhã. Só isso. Porque todo verbo é no infinitivo. Ir casa amanhã. Ah, tá. Porque está no verbo infinitivo, só que eu traduzi em português para facilitar para vocês. E agora tem uma outra frase um pouco mais difícil agora. Eu viajarei amanhã para os Estados Unidos. Então, eu viajar amanhã Estados Unidos. Entendeu? Então, tem uma diferença na colocação. As estruturas, é que aqui a gente improvisou, fez um exemplo simples, mas as estruturas têm ordem diferente. Então, a estrutura linguística do português é diferente da estrutura linguística no inglês, no Libras. Então, a estrutura linguística Libras, o meio de comunicação Libras, só para você ter uma ideia, ele lembra uma referência de uma escrita japonesa. Então, meio parecido. Se você tirar um traço na escrita japonesa, significa outra coisa. A mesma coisa em Libras também. E aí, depois, por fim, a gente tem essa aula de prototipagem, que as pessoas têm que ler uma descrição em trios ou em quartetos e montar um objeto que está descrito ali. São objetos do cotidiano. Mas é incrível como as pessoas não conseguem entrar numa sintonia ou num acordo, porque elas não podem falar, e se elas forem falar, não podem emitir som, só com articulação labial, e elas não podem fazer mímicas, elas têm que se esforçar para fazer os sinais, porque sinal é diferente de mímica. E aí, então, elas entram em desespero, algumas desistem, outras só fazem assim, que concordam, e vai em frente, né? Depois dessa experiência, as pessoas ou saem chorando, mas não tem nada emotivo, gente, mas é realmente essa coisa de se colocar no lugar do outro, ou elas saem extremamente felizes, e elas não sabem o que fazer mais com a audição.
elas percebem o quanto elas podem fazer mais se elas passarem a não ouvir, e elas se encantam por isso. Ou então elas saem atônitas, não entendendo o que aconteceu, e dão abraços assim calorosos e longos assim neles, assim de gratidão por terem participado dessa vivência. A nossa dica final que a gente gostaria de deixar como mensagem é: vale a pena se colocar no lugar do outro, seja onde for esse lugar, seja quanto tempo for e que dificuldade isso apresentar, e principalmente no caso da surdez, que a gente encara como diversidade e não como deficiência. Deficiência não é uma palavra que a gente usa no nosso workshop, porque se é natural do ser humano, da máquina humana, nascer assim ou assado, ficar assim ou assado e por aí vai, isso deveria ser talvez uma identidade, para que isso seja uma forma de comunicação. Essa pessoa é alta, essa pessoa não tem uma mão, enfim, essa pessoa é cega, só para a gente poder entender e saber como se colocar com ela, talvez uma característica, mas no máximo, para individualizar essa pessoa, mas não que isso fosse uma caixa que categorizasse as pessoas e que, assim, elas tivessem que nunca mais poder sair dessa caixa e a vida delas ficassem determinadas, né? E, então, a gente gostaria que nenhuma língua, seja falada, escrita ou sinalizada, fosse um obstáculo para um convívio social harmonioso e respeitoso. O que a gente só quer é respeito como ser humano e como indivíduo. Obrigada.